no versículo 7: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração. Confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então nós devemos crer e entender que o Senhor está ouvindo a cada oração que você fizer. Deus está atento e Ele vai responder na hora certa. Tem oração que nós não recebemos ainda a resposta, porque provavelmente nós ainda não estamos preparados para receber. Tem pessoas que estão orando, pedindo uma moto, pedindo um carro, mas ela não foi tirar ainda a sua habilitação. Então Deus está esperando primeiro você se preparar para receber, porque Ele não quer que você seja um desobediente, não é? Então tem pessoas que colocam as coisas na frente do que poderia ser corretamente, né? Tem pessoas que, ao invés de procurar tirar uma habilitação primeiro, ela vai primeiro atrás do carro. Não é a maneira correta. A maneira correta é você tirar primeiro a sua habilitação, depois você pede ao Senhor o transporte, e assim Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa. Versículo 8: o Senhor é a força do seu povo. Cadê o povo de Deus aí? Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, Deus é a sua força, é o que Ele está dizendo, né? Também é a força salvadora do seu ungido. Ele lhe ungiu com o Espírito Santo e Ele também é o seu Salvador. Então, em resumo, Deus é tudo em nós. Versículo 9: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Então o Senhor nos apacenta. O que é apacentar? É ter um cuidado, como nós mais conhecemos, de um pai. É ter a preocupação de cuidar, de guardar, de proteger. E é assim que Deus faz conosco. Ele prepara tudo para os seus filhos. É tanto que Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, pagando todos os seus pecados. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 15, e vamos ler o versículo 7, que é uma complementação desta palavra do salmista Davi, aonde nós já lemos. Se nós fôssemos intitular esta pregação, seria como ter uma vida de oração frutífera, né? Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos adverte a orarmos. A oração é uma ferramenta que Deus deixou para a igreja, para que nós possamos usar para interceder, para trazer dos céus as bênçãos para o povo aqui na terra. Essa é a função da igreja, como sacerdote, como nação santa, interceder pelas necessidades do seu povo, da sua família e do nosso país principalmente. Então pedimos as vossas orações para que o país continue sendo um país que nós continuamos tendo a liberdade de pregar o Evangelho da salvação. Então, em João capítulo 15, versículo 7, a Bíblia nos fala da seguinte maneira: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem
e será concedido, né? Então, é uma garantia que o Senhor está dando à sua igreja. Mas há porém, há uma necessidade. Existe aqui algo mais que nós precisamos compreender, que nós precisamos estar de acordo com esta palavra. Se as minhas palavras estiverem em vós, então as palavras do Senhor são as promessas do Senhor. Então, para que você tenha certeza da resposta da sua oração, é muito importante que você aprenda a orar as promessas de Deus. Existem mais de 2.000 promessas na palavra de Deus para você, para a igreja do Senhor. Então é necessário que eu e você conheçamos as promessas de Deus, para que assim nós possamos ter mais certeza, mais segurança, mais confiança de orarmos e sabermos que estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Porque tem pessoas que oram de uma maneira que quer colocar, parece até que está colocando Deus na parede, obrigando a Deus a fazer alguma coisa por eles. Mas eu quero que você entenda, igreja, que as coisas do céu é necessário que você peça, né? O caminho, a orientação que Deus nos dá para receber as bênçãos dos céus, suprir as suas necessidades, é necessário que você se humilhe, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, e na hora certa Ele vos exaltará, diz a palavra do Senhor. Então humilhe-se na presença do Senhor, mas na presença de Satanás você tem que fazer de acordo com diz a palavra: resistir ao diabo na fé, e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Então, como é que você resiste Satanás na fé? É exatamente orando sobre as promessas de Deus. Então, quando você se lembra que há uma promessa de Deus para salvar não só você, mas você e a sua casa, a sua parentela, a sua família, isso lhe dá mais segurança, mais confiança, mais firmeza de você chegar na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e dizer: Pai, eu creio que o Senhor salvará a minha família, a minha casa está nas tuas mãos. Eu creio que quando eu chegar naquele grande dia, eu vou ver toda a minha parentela lá no céu, porque a palavra está te dando garantia, segurança, firmeza. Então é muito importante que você entenda que para isso é preciso você estar ligado. Como é que as palavras estão em vós? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha os detalhes. Os detalhes fazem grande diferença, né? Então ele está dizendo aqui: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Tudo é tudo. Então é eu e você, com a ajuda do Espírito Santo, com o cumprimento da palavra de Deus, o discernimento da palavra de Deus, é que nós vamos orar, pedindo a Deus com cautela. Você não vai estar pedindo qualquer coisa, você não vai estar pedindo para Deus quebrar os queixos dos seus inimigos. Não, na nova aliança o Senhor nos ensina a orar abençoando os nossos inimigos, se houver algum. Essa é a orientação. Na antiga aliança, o salmista orou pedindo para Deus quebrar os queixos dos inimigos dele, mas ainda estava na época da lei. Na época da graça, Jesus nos ensina a orar abençoando os nossos inimigos. Então aprenda, e a partir de então você vai ser mais abençoado, porque a palavra nos adverte que aquilo que você fizer acontecer com o teu próximo,
Deus olha dos altos céus e faz acontecer com você. A Bíblia diz que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se você abençoar alguém, esta bênção vai para ele e volta para você, diz a palavra do Senhor. E do contrário, funciona do mesmo jeito. Se você amaldiçoar alguém, esta pessoa pode até ser amaldiçoada, mas a maldição volta para você. Então, cuidado com o que você vai falar, cuidado com a sua oração. Então, a gente não vai pedir qualquer coisa, a gente vai pedir algo que está de acordo com a palavra de Deus. E para isso acontecer, segundo os estudiosos, é necessário que você ore em espírito, porque é o Espírito Santo que vai nos orientar, nos direcionar, nos ajudar, nos lembrar, nos mostrar o que devemos orar. Veja o Salmo 119 e o versículo 18 diz: abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Então, existem alguns estudiosos que dizem que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é como uma mina de ouro. Então você precisa mergulhar nas palavras do Senhor, na leitura da palavra, na meditação, para que você venha encontrar os tesouros escondidos que Deus está tem preparado para a sua igreja, para o seu povo. Continuando o complemento ali também em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, a palavra nos fala: dessa maneira ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa. Então é uma promessa grandiosa, diz a palavra do Senhor, em que o Senhor tem preparado para você, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, observe que ele continua falando das suas promessas. Então, é muito importante, quando você for comprar uma Bíblia, procura adquirir uma Bíblia chamada Bíblia das Promessas. É maravilhoso. Quando você abre aqui, em qualquer folha, existe várias promessas para você ler e ficar com afinidade, sabendo quais são as promessas de Deus para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, é bem verdade que as pessoas não gostam muito de orar, mas é necessário que nós gostamos de orar. Tudo é questão de hábito. Coloque na sua vida o bom hábito, o hábito de todos os dias orar, pois a oração para o cristão funciona como o ar que nós respiramos, como o oxigênio. A oração é o oxigênio do crente. O crente que não ora, ele está quase morrendo, meus irmãos. Ele está só pelo fio. A qualquer momento ele pode parar, pode se desviar, ele pode sair do braseiro e ficar sem a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fica muitas vezes sufocado por falta da oração. Então, o cristão ele precisa aprender a valorizar o momento de oração. Você precisa tirar o tempo para você orar, não só pedindo, não só profetizando, não só levando as necessidades para Deus também, mas principalmente depois que você fizer tudo isso, aprenda a procurar e a entender, a ouvir Deus falar
ao seu coração. Isso é fundamental na vida de um cristão. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é que o Espírito Santo ora com você? É quando você está orando em Espírito. Louvado seja Deus. Pastor, como é que eu oro em Espírito? É muito comum a gente ouvir os irmãos dizer que estão orando em Espírito, né? E eu às vezes perguntava para os irmãos: irmão, como é que você ora em Espírito? E aí eles me dizem da mesma maneira. Ele diz: é só em pensamento, pastor. Estou pensando. Então eu quero dizer para você que pensamento não é oração. Aprenda isso aqui hoje com base na palavra e na direção do Espírito Santo de Deus. Orar em Espírito é quando você está orando em línguas dos anjos. Louvado seja Deus. Então, se você já é selado com o selo da promessa, já é batizado do Espírito Santo, busque, cave, se aproxime, peça ao Senhor para você orar em línguas estranhas todos os dias, pois os dons de Deus que Ele já te deu são irreversíveis. Aprenda isso, grave isso. Os dons de Deus são irreversíveis. O que significa? Que quando Ele te dá algo, Ele te deu um dom, Ele não pega de volta. É você que deixa de usar. É você que por algum motivo enterra o talento que Deus te deu. Mas Ele deu e está dado. Você é que deve continuar desenvolvendo, né? Como um músculo, exercitando aquilo que Deus te chamou, o propósito de Deus na sua vida. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vamos para frente, voltando aqui em João capítulo 14, versículo 26, está escrito: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Então a palavra do Senhor é ouvida e o Espírito Santo fixa em nosso coração e Ele lembra aquilo que você já ouviu. Por isso que é importante você ler e ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo tenha o que te lembrar. Então as pessoas só buscam orar, só buscam a Deus quando estão no sufoco, quando estão precisando de uma causa impossível, quando já foram para o médico desenganou. Essas pessoas querem procurar a Deus nessa hora. É muito importante sim, mas melhor seria se você procurasse quando você ainda estava bem, buscando ao Senhor sem necessidade, mas sim por alegria, por gratidão, porque o Senhor já te salvou, já preparou lugar para você morar nas mansões celestiais. Então veja aqui o exemplo de alguém que estava no campo de batalha, estava necessitando e ele pediu socorro e Deus ouviu. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, diz que o nosso Deus não irá tu julgá-lo, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então esse homem de Deus, ele buscou a Deus quando ele estava em meio à batalha. Saiba que você está em meio à batalha. Nós estamos em uma guerra espiritual. Satanás está ao teu derredor, mas a Bíblia diz que ao teu redor acampa o anjo do Senhor para te guardar, para te livrar, para te curar, para te sarar, para te orientar, para te proteger como a menina dos olhos de Deus. Mas
mesmo assim Deus escuta, não é? Deus escuta e realiza o desejo do seu coração. Então desça para o seu coração aquilo que você está pedindo a Deus. Não deixe só na sua mente, traga para o seu coração, pois olha o que a palavra nos fala em Salmos 37, versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, quando o teu desejo está no teu coração, Deus vê, Ele esquadrilha o seu coração e Ele faz realizar a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então Deus respondeu à oração de Ana, né? É um bom exemplo. Está escrito em 1 Samuel 1,20. Ela era estéril e diz que assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi o Senhor. E Samuel significa resposta de Deus. Louvado seja Deus. Então Deus respondeu a oração de Ana. Ela era estéril, orou ao Senhor e Deus abriu a madre dela. Tem outro exemplo também de Josué, que estava no meio da batalha, como eu e você, capítulo 10 e versículo 12, e diz que no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Ele não orou em secreto, ele orou em meio a todo o Israel. Diz a palavra do Senhor que o sol, ele disse, o sol pare sobre Gibeon e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o sol parou. Ele precisava que o sol continuasse claro para que ele vencesse aquela batalha. E na mesma hora o sol parou. E é uma oração até um pouco para a nossa realidade de hoje, errada, né? Porque o sol não se movimenta, e ele mandou o sol parar. Quem se movimenta é a terra. Mas é assim que Deus está deixando o exemplo para mim e você. Em meio à batalha, em meio à situação, não se preocupe com uma oração eloquente, falar de uma maneira bonita. Não, é da sua maneira, na sua simplicidade. O Espírito Santo, o teu ajudador, é Ele que leva a tua oração ao Senhor e Ele corrige os erros. Louvado seja Deus. Ele mandou o sol parar e a Bíblia diz que o sol parou. Aleluia. Não interessa, meus amados irmãos, o importante é que você ore e creia. Se crer, verás a glória de Deus. E segunda-feira estamos aqui com a campanha Se crer, verás a glória de Deus. Venha, convide alguém, traga causas impossíveis, porque o mesmo Deus que curou no passado, Ele continua curando no presente, porque Ele é Deus. E Ele continua dizendo para você que Ele continua respondendo e escutando as suas orações. Em Ezequiel capítulo 36, para finalizar. Ezequiel 36 e versículo 37 diz: portanto, declara Yahvé, o Senhor, o teu Deus, uma vez mais terei compaixão de vós e atenderei às súplicas da casa de Israel. Aleluia. Compreende? Ele está dizendo que está pronto para ouvir e para responder a oração feita na casa de Israel, na casa de Deus, no santuário, na morada do Altíssimo, nesse lugar que é preparado, que é santificado para você trazer as suas adorações, as suas petições, e você levar a bênção de Deus com você, em nome de Jesus. Então, que para nós finalizar, que você possa compreender e entender que Deus te ama, escuta as tuas orações, responde as suas orações, está pronto a lhe ajudar, mas que você precisa fazer a sua parte.
precisa fazer a sua parte, né? Reserve um canto na sua casa, reserve um lugar e esteja lá todos os dias, de preferência no mesmo lugar e no mesmo horário. Você não tem noção da diferença que isso faz para a sua vida espiritual. Você aprender a orar no mesmo lugar, no mesmo horário, aquele ambiente ele muda, ele é transformado, né? Então, existe relatos de pessoas que foram visitar a casa de Billy Graham e lá deu um quarto de oração dele, e as pessoas olharam a casa toda e visitaram e era tudo normal, mas quando essas pessoas entraram no quarto de oração de Billy Graham, todos eles, por uma boca só, relataram que a presença de Deus era notória. Então, santifique um ambiente na sua casa. Você tem capacidade dada por Deus para isso. É só você executar, se disponibilizar e deixar Deus te usar como instrumento de bênção aqui na terra para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor, agradecer. Os irmãos vão já ensaiar. E amanhã, culto de restauração. Venha, convide alguém, traga alguém com você. Primeiro que você tem que trazer a você, e com certeza vai ser uma bênção, porque o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar com o irmão Naldo, agradecendo ao Senhor por tudo. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Se Deus de Santo, Deus de Campo, Deus de Santo, Pai amado, ó Deus Santo, Deus da Santa Presença, Pai Santo, Deus maravilhoso, Deus da bendita palavra, Pai Santo, Deus teu falar, Pai Santo, Deus teu agir, ó Deus Santo, Deus maravilhoso, continua, Pai Santo, Deus amado, nos guardar, nos proteger, nos ensinar, Pai querido amado, nos guiar, ó Deus Santo, Deus maravilhoso, nos dar uma noite maravilhosa de paz, continua revelando, Deus querido, a tua vontade para nos fazer, Pai amado, ó Deus Santo, leva cada um para as tuas casas, meu Pai amado, ó Deus Santo, nós não somos tranquilo, reparador, Pai, renovador, Pai Santo, Deus maravilhoso, ó Pai Santo, desde já, Pai Santo, amanhã te pertence, mas já te apresento, Pai Santo, porque amanhã, Pai Santo, as pessoas, Pai Santo, Pai que amado, ó Deus Santo, que foram convidadas, Pai Santo, Deus maravilhoso, toca no coração, Pai amado, ajuda, Pai Santo, ó, em nome do Filho amado Jesus Cristo, como nós te oramos,